Meus amigos, é o nosso já conhecido aí, né? André Sanches, presidente e represidente do Corinthians, tantas vezes, né? Corinthians que merece todo aí o nosso respeito, né? Um grande clube. O esporte é muito importante para vamos dizer, o dia a dia, para a comunidade, para a sociedade. E consta aí que o André Sanches, eterno presidente do Corinthians, andou aí fazendo algumas declarações que têm causado grande repercussão. E como temos feito aqui, às vezes, nesses pedacinhos aí, nesses pequenos intervalos, nós estamos procurando fazer aí algumas discussões, reflexões desses fatos da vida, dessas palavras, frases que algumas personalidades, algumas mais conhecidas como André Sanches, outras nem tanto conhecidas, e muitos desses fatos, sejam ações, vamos dizer, físicas na vida, ou muitas palavras, ações verbais dessas pessoas, são de grande interesse que sejam um pouco estudadas, um pouco refletidas à luz do direito. A exemplo dessa declaração de André Sanches, que ao que consta, teria aí dito, afirmado que ladrão, vejam os senhores, vejam as senhoras, que frase. André Sanches, então, afirmando que ladrão tem direito de roubar. Não é? É uma frase realmente muito polêmica, né? É uma frase desestruturante, né, pessoal, do ponto de vista do ordenamento legal, jurídico, né? Daquilo que se entende também enquanto educação, né? Enquanto valores de um povo. Sua Excelência, né? Me parece que nesse momento está deputado federal novamente, André Sanches, não é isso? E, então, nesse programa aí, ele teria afirmado que ladrão tem direito de roubar. O que significa? Como é que a sociedade pode receber? Como é que a sociedade pode elaborar uma figura, um homem maduro, né? Uma figura, vamos dizer, que tem experiência de vida, não é mais um garoto, não é também simplesmente um desses adeptos a movimentos anárquicos. Não, é um gestor, um homem de negócio, como disse, com experiência parlamentar e tudo mais. O que teria sido apenas uma bobagem, uma coisa dita sem pensar, né? Aí essa frase proferida por André Sanches, teria mais alguma coisa? Seria, de repente, uma postura política, ideológica, programática? O que seria? O que leva uma pessoa, um homem experiente, a dizer, em cadeia nacional praticamente, que o ladrão tem direito de roubar? Ou seja, que algum cidadão... Porque, olha, se o ladrão, que é um indivíduo, ele tem direito de cometer, segundo André Sanches, um crime, que no caso seria o roubo ou furto, um crime contra o patrimônio, significaria então dizer que no Brasil, segundo André Sanches, qualquer cidadão pode praticar qualquer crime. Então, o que levaria um homem experiente, como eu disse, um parlamentar, um deputado federal, a simplesmente dizer, olha, neste momento no Brasil, pode tudo. Porque eu repito, se alguém diz que o ladrão tem direito de roubar, por extensão, esse alguém está querendo dizer que qualquer um do povo pode praticar qualquer tipo de crime. E não tem conversa. Não tem conversa. Ah, não, mas pegou mal, interpretou mal, entendeu mal. Entendeu mal o quê? Não faz muito tempo, e esse é um tipo de notícia
que tem acontecido, tem vindo à tona com cada vez mais constância, não faz muito tempo, veio à tona aí por meio das redes sociais, um vídeo, um áudio, coisa do tipo, onde um professor em sala de aula travava ali um debate com um aluno e se desfazendo do aluno, fazendo pouco caso do aluno, tentando ridicularizar o aluno. E por quê? Porque naquele momento, naquela aula, se é que se pode chamar aquilo de aula, daquele professor, o professor também defendia ali para a classe que o ladrão é um profissional, que o ladrão de celular, que o ladrão de carro é um profissional e que a vida desse profissional não é fácil e que a sociedade devia, sim, compreender melhor, porque a vida do ladrão, desse profissional, o professor, na verdade, é o seguinte, que o roubar, o furtar é a profissão do ladrão e que merece respeito. Foi isso que disse o professor. E como o aluno se levantou no sentido de o aluno não concordou com aquilo e começou então a provocar um debate em sala de aula, legitimamente. O aluno não é um enfeite, um objeto de decoração em sala de aula, sobretudo quando o professor diz uma bobagem deseducativa como aquela. E quando então o aluno legitimamente, enquanto uma pessoa que está em sala de aula e tem todo o direito de debater um tema que está sendo proposto, ele começou então a confrontar o professor, educadamente, inclusive, confrontava o professor praticamente tentou desmoralizá-lo. Então, nós estamos numa quadra muito difícil no Brasil. Professores em sala de aula, parlamentares, deputados em exercício, defendendo que os cidadãos podem ir contra a ordem jurídica, podem ir contra o acordo democrático e podem cometer crimes uns contra os outros. Isso não vai bem, pessoal. Isso não é uma boa pedagogia, vindo, sobretudo, de pessoas em que o jovem... Voltou? Então, voltando aqui, a internet, ela às vezes dá não era assim, mas tem dado aí um chute. Bom, quando vem então uma pessoa como André Sanches, presidente de um clube tão popular como o Corinthians no Brasil, todo mundo olha para o rosto do André Sanches, sabe quem é o André Sanches? Ou seja, é um formador de opinião, não deixa de ser. E dá um mau exemplo verbal desse, é claro que isso é de um prejuízo para a educação do brasileiro. Isso é de um desserviço para a bússola, para aquela bússola, né? Que diz, vamos dizer assim, para o brasileiro, né? Ainda mais aqueles que estão ainda no início de uma vida, jovens, isso é um prejuízo, porque eles ficam sem bússolas. Um formador de opinião diz, olha, ladrão tem direito de roubar. Peraí. Eu fico me perguntando o que é que essas pessoas, homens públicos, ou um professor, quer ao proferir uma frase dessa. Aonde vamos? É a barbárie? Ladrão tem direito de roubar o quê? Quando o André Sanches fala, ladrão tem direito de roubar, tem direito de roubar só o patrimônio do outro, ou será se fosse também roubar o patrimônio dele, de um familiar dele? É o direito de roubar o quê? Só o celular do outro ou o carro importado dele? Mas talvez o carro importado tenha seguro. É o direito só de roubar a bicicleta do outro ou o direito de invadir o condomínio dele, entrar lá dentro e pegar as joias dele? É o direito de roubar só o quê? O supermercado do outro ou o direito de roubar entrar dentro e roubar ou furtar no escritório dele uma caneta de estimação dele, que veio do pai, que é inestimável, não tem valor econômico, é um valor afetivo. Então, trata-se de uma hipocrisia, ou essas pessoas, pior do que isso, essas pessoas realmente são essas pessoas que dizem, ladrão tem direito de roubar. Essas pessoas são o quê? Instrumentos de promoção do caos no país? Elas são instrumentos de uma agenda que parece que vem para transformar o país na barbárie, numa anarquia geral,
numa representação do inferno na Terra? Que diabo eles querem com isso, né? Então, do ponto de vista fático, numa análise até do ponto de vista moral, ética, moral, seriam essas considerações, ou, na verdade, essas indagações, conjecturas a respeito do que pode passar na cabeça de um indivíduo ao proferir esse tipo de pensamento em público. Sobretudo, como eu disse, um homem largamente experiente e que certamente sabe que uma frase mal colocada, ou até uma frase que ele sabe bem o que está dizendo, é colocada em público. Num país onde a criminalidade ela começa a se aflorar na mais tenra idade, não é raro se noticiar crianças com 11 anos, já líderes de boca de, vocês sabem o quê, né? Já, às vezes, também com homicídios nas costas, né? Então, num país onde o sujeito diz, então, o ladrão tem direito de roubar, onde nós vemos aí os índices de latrocínios altíssimos, né? Já se disse também nesse país que os jovens têm direito a furtar uma coisinha para comprar uma cerveja. Só que esse furtar uma coisinha para comprar uma cerveja tem custado muitas vítimas, tem custado a vida de muitos filhos e filhas de pais de família. Todos vimos, não faz muito tempo, e é só um exemplo, dentre tantos outros que poderiam ser dados. Durante meses, nós acompanhamos um drama familiar de uma mãe, por exemplo, e um pai que perderam o filho, um menino dedicado, estudioso, menor de idade ainda, no portão do prédio. Chegando em casa, depois de um dia de estudos, e o meliante, ele aborda o adolescente com uma arma pedindo o celular. O adolescente ia tirar o celular para dar-lhe, mas atrapalhou. O bandido também se precipitou, tirou a vida desse adolescente na porta de casa. Será possível que esse meliante queria apenas também esse celular para vender, para comprar uma cervejinha? Será que esse latrocida tem o direito de cometer esse latrocínio então, André Sanches? Porque, como eu disse, é só uma mera visão romântica de André Sanches e de quem pensa igual a ele para dizer assim, olha, nós temos 500 anos de uma sociedade injusta, de uma sociedade desigual socialmente, onde gerações por gerações se repete a injustiça social, onde uma parcela menor tem direito à educação formal e tem direito a oportunidades, enquanto tem uma parcela maior que não tiveram chance de educação formal e de emprego, e, portanto, então, nós devemos, enquanto sociedade, nos rendermos. Essas pessoas mais desvalidas têm o direito de praticar esses crimes contra o patrimônio e está tudo bem, está tudo certo, independente de que isso custe não apenas o mero celular, mas que custe a vida das pessoas. É uma opinião irracional, para não dizer maldosa, só que não fica só, a opinião, ela não para, o efeito dela não é um efeito só histriônico, só de mau gosto, é como eu disse, é uma opinião que muitas vezes vai sim, ela se transforma numa filosofia, ela se transforma na aplicação de uma política de segurança pública. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, em Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, na sua região metropolitana e até em cidades mais afastadas da região metropolitana de Natal. Natal, na última semana, nos últimos dias, é terra sem lei. E lá, patrimônio público e patrimônio privado. Nas últimas horas vieram cenas aí
pequenos empresários ali com a sua frota de ônibus, com a sua frota de caminhões, pequenos empresários que nem sequer tinham dinheiro para pagar o seguro dessas máquinas. Só esses exemplos, tiveram suas máquinas incendiadas, casas, pessoas pobres, carentes, a bandidagem tem entrado dentro dessas casas e posto fogo, né? Natal, inclusive Natal lá se encontra o segundo mandato já da atual governadora Fátima Bezerra. Será que não teve tempo para consertar nada do governador anterior? Teme-se até agora que esse caos na segurança pública se estenda para outros estados do Nordeste. Já se fala que está tendo início disso até em Minas Gerais. Então, quando o sujeito, um parlamentar, abre a boca e diz: ladrão tem direito de roubar, ele também está chancelando, está dizendo que aqueles que estão fazendo o que estão fazendo agora lá em Natal, no Rio Grande do Norte, têm o direito de fazê-lo. Bom, agora, isso aí do ponto de vista de uma análise moral, uma análise até, de repente, será que essa é uma visão também do que pensa em termos de implementação de uma segurança pública? É isso? Seria isso? Eu gostaria de saber até, baseado em quê? Do ponto de vista de conhecimento teórico, ou de experiência prática até, em segurança pública, em criminologia, o André Sanches abre a boca para trazer essas suas teses. O ladrão tem o direito de roubar. Bom, agora, se esse cidadão, nesse momento, ele é deputado federal, a pergunta que fica no ar, já para encaminhar e para finalizar esse pequeno vídeo, é a seguinte: um tipo de fala tão afrontosa à ordem pública, será que não é quebra de decoro parlamentar? Porque por muito pouco estão abrindo processos de quebra de decoro para A, para B, para C, para D, para E, para Z. Agora, o sujeito que abre a boca para falar uma asneira dessa, será que essa frase, na minha opinião, altamente atentatória para a ordem pública, para a segurança pública nacional, será que não implicou essa fala ali na quebra de decoro parlamentar? Será que essa conduta, essa manifestação desse deputado, não seria o caso de ser levado ao Conselho de Ética da Câmara Federal para se abrir uma apuração, para que aquele colegiado possa verificar a oportunidade de verificar melhor esse proceder desse deputado e, se for o caso, até lhe aplicar penalidades cabíveis no regimento do Conselho de Ética, também no regimento da Casa, e quem sabe até a penalidade mais rigorosa, que até a própria cassação do mandato. Quem vai dizer isso, quem diz isso são seus pares, não sou eu, não. Até eu poderia dizer que os pares são nossos representantes, né? Os pares, os deputados federais são nossos representantes. Agora, e do ponto de vista criminal, teria praticado Sua Excelência, deputado federal, ex-presidente do Corinthians, André Sanches, ao dizer que ladrão tem direito de roubar, teria praticado algum crime? Bom, parte da doutrina penal, pensa que sim. Bom, vamos ver aqui o que é. Quando o sujeito fala uma frase dessa, ladrão tem o direito de roubar, estaria praticando algum crime? Bom, a priori, poderia sim se refletir se André Sanches, ex-presidente do Corinthians, teria praticado o crime de apologia de crime. Apologia de crime ou apologia ao crime. Vejamos. Diz lá o artigo 287 do Código Penal: fazer publicamente apologia de fato criminoso, detenção de 3 a 6 meses ou multa. E o que é apologia? O que é fazer uma apologia ao crime? Diz a melhor doutrina, interpretando esse artigo de lei:
Fazer apologia ao crime significa enaltecer, realizar, engrandecer, glorificar um fato criminoso já praticado ou um fato criminoso em abstrato, que poderá vir a ser praticado por algum delinquente. Aí diz aqui esse doutrinador, eu aqui estou me valendo até de Rogério Greco, grande doutrinador, diz assim, na verdade, o que a lei penal procura evitar quando pune esse tipo de conduta, quando estabeleceu o crime de apologia ao crime, que visa a lei penal? Ela visa evitar não somente o enaltecimento de um fato criminoso já acontecido, mas quando pune o sujeito que pratica apologia ao crime, a lei também visa o seguinte: visa também punir quem está fazendo esse enaltecimento de condutas criminosas que ainda poderão vir a acontecer. Né? A defesa, o engrandecimento, a justificação da prática de um delito coloca em risco a paz pública. É o que diz aqui Rogério Greco, e eu concordo inteiramente com o nobre professor, hoje, inclusive, secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, secretário pelo segundo mandato, junto com o governador Zema. Então, veja. A doutrina entende que o legislador, quando criou o crime de apologia ao crime, quando passou a criminalizar e punir posturas como essa do André Sanches, que disse que bandido, ladrão tem direito de roubar, passou a punir porque entendeu o seguinte: o sujeito que enaltece o atuar do bandido, o sujeito que glorifica o atuar do bandido, essa glorificação, essas palmas, esse passar de mão na cabeça de quem já cometeu ou poderá vir cometer um ato criminoso, significa risco para a ordem pública. Será que não é a soma desse tipo de postura, como essa de André Sanches, que possibilita, que influencia esse tipo de coisa que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, nessa segunda quinzena de março de 2023, esse caos que a população, principalmente a mais carente, toda a população, na verdade, está refém da bandidagem lá nesses últimos dias. Começa assim, dizendo, olha, deixa o menino roubar um celular que é para tomar uma cerveja. O ladrão tem direito de roubar, porque ele é um coitadinho. É assim que começa. Agora estão lá botando fogo no estado do Rio Grande do Norte inteiro. E ontem até publicaram um vídeo, supostamente, desses faccionados. Eu tenho minhas dúvidas até, se são desses faccionados. Onde esses faccionados dizem que estão fazendo o que estão fazendo, porque dizem lá as reivindicações, que estão botando fogo em tudo, porque querem visita íntima por 3, 4 dias na semana, querem televisão em todas as celas. Bom, resta saber se também eles querem caviar, e principalmente se o caviar que eles querem é o russo, que é o mais caro do mundo, se eles querem algum champanhe de uma certa região da França, não é? Se eles querem um serviço de motel melhor. O preso pela Constituição e pela Lei de Execuções Penais. Ele não é um objeto do Estado Democrático de Direito, ele é um sujeito de direitos e que, quando está cumprindo a sua pena, seja provisoriamente ou definitivamente, tem que ser a esses presos garantidos todos os seus direitos fundamentais, atinentes à manutenção da sua dignidade humana, todos os seus direitos, com exceção daquele direito de ir e vir, que foi temporariamente restringido pela própria condenação. Ninguém aqui está defendendo que se solape, que se retire direitos dos presos, ou mesmo das pessoas que respondem o processo. Não, jamais, pelo amor de Deus. Agora, o mais decepcionante é isso. Uma pessoa que teve acesso a uma educação formal, teve boas oportunidades na vida, e hoje, como um verdadeiro, vamos dizer, tem um diretor de teatro famoso em São Paulo, Cacá Rossetti, que disse que ele foi hippie
ele foi hippie, ele foi hippie caviar, ele foi hippie da Zona Sul, ou seja, aquele que não sujava muito. Tem muita gente hoje assim ainda, que é aquele anarquista com perfume importado de marca caríssima, né? É aquele socialista que toma vinho romanê de milhares de reais a garrafa. Só que falam essas neiras, praticam essas neiras quando estão com poder, e quem sofre as consequências é o povo, é nosso povo. Então, o que nos próximos dias, quem achar que deve fazê-lo, irá fazê-lo, é verificar se Sua Excelência será denunciado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para verificar eventual quebra de decoro parlamentar e sofrer as consequências daí advindas quando proferiu essa frase, e até também verificar junto ao Ministério Público, Ministério Público, se Sua Excelência cometeu o crime do artigo 287 do Código Penal. Pessoal, essa foi a reflexão desse início de tarde. Obrigado por acompanhar-nos até aqui.